Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que é um daqueles livros inesquecíveis. São aqueles livros que você nunca vai esquecer dos personagens, da história daquela família, do lugar, tudo o que aconteceu, dos sentimentos, tudo. É uma história que depois que quando você termina, você precisa se despedir dos personagens, você precisa dar adeus a eles para você começar então uma nova história. Eu tô falando da Casa do Lago da Kate Morton. A Casa do Lago da Kate Morton é um gótico moderno com um policial histórico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu considero ele um gótico e vou falar também um pouquinho desse lado, dessas questões de investigação policial e tudo mais. Vamos lá. Bom, gente, A Casa do Lago é um tipo de livro que eu recomendo para todos os tipos de leitores. Ele tem diversos elementos aqui que o leitor costuma gostar e pelo envolvimento da história, pelo acontecimento, tudo, pela narrativa, eu acho bem difícil alguém não gostar desse livro. Bom, primeiro eu vou falar para vocês do que se trata a história. Depois eu vou falar um pouquinho o que eu achei. Eu vou tentar passar para vocês o que eu senti. Os meus reais sentimentos dentro dessa história. Tá bom? Muito bem. Esse é o primeiro livro da Kate Morton que eu leio. E eu me interessei muito quando eu fui fazer uma pesquisa breve. Eu fiquei sabendo que era um gótico, que ele tinha os elementos de um gótico e que ele também tinha os elementos de investigação. Então, assim, são duas coisas que eu gosto muito. Então, assim, essa escritora ela tem muitos elogios. Então, assim, é a hora que eu vou pegar para ler. O que vai se tratar, então, A Casa do Lago? Ele vai seguir duas principais linhas temporais. A de 1933 e os dias atuais, que é 2003. O livro ele alterna entre essas duas fases, essas duas épocas, mas ele também coloca ali algumas passagens, coisas muito importantes que acontecem entre uma época e outra. Mas principalmente a gente precisa entender o que aconteceu em 1933 e o que acontece em 2003. A gente vai conhecer aqui a família Edevene. É uma família rica que possui uma mansão, uma casa enorme na Inglaterra, mais precisamente na Cornualha. E é uma casa muito grande, muito antiga, que já foi de outra família e hoje ela pertence aos Edevane. Essa família é composta pela Eleanor e pelo Anthony. Eles tiveram 3 filhas: a Alice, a Débora, que é a mais velha, a Alice, que é do meio, e a Clementine, que é a caçula, que é a mais nova das irmãs, porque eles tiveram também um menino, um bebê, se chama Theo. O Theo tinha 10 meses. E durante uma festa de solstício, com os arredores da mansão muito movimentada, muita gente, as crianças já estariam dormindo, o Theo também no seu bercinho, até que ele desaparece. Essa tragédia, ela vai ditar o rumo dessa família e vai encaminhar por uma profunda tristeza e eu diria destruição dessa família, né? Alice, que é a do meio, ela tinha 16 anos na época, aí a Débora, que é mais velha, né? A Clementina, que tinha uns 10 ou 12 anos. E a Alice, já nessa época, ela mostrava um interesse muito grande por romances policiais. Ela já maquinava na cabecinha dela e escrevia histórias. Ela já tinha um romance escrito, ela já tinha manuscrito já, de 2 livros, se eu não me esqueci. Então ela tinha sempre aquela mente trabalhando em prol de mistérios, de histórias. Aqui a gente tem referência de Agatha Christie.
E ela é uma menina muito inteligente, muito interessante. A gente percebe também que ela tem aqui um interesse platônico no jardineiro ali da família, que é o Ben. É aquela apaixonante da adolescência, ele é um rapaz muito bonito e tal. Aí a gente já vai pro fatídico acontecimento do desaparecimento do bebê. A família, então, gente, a partir desse momento, a gente vai conhecer o livro todo, ele é envolvido por um profundo sofrimento dessa família, após esse fato. Esse livro, ele desenvolve muito profundamente cada um dos personagens. A gente vai conhecer a Eleanor, que é a mãe do bebezinho, quando ela era bem novinha, quando ela conheceu o Anthony, quando eles se apaixonaram. A gente vai conhecer a história de amor desse casal. A gente vai conhecer profundamente também as irmãs, as pessoas que trabalhavam na casa. É um objetivo da autora que você conheça cada personagem, o que eles são, de onde eles vieram, tudo, até os dias de 2003. Bom, pessoal, a polícia, depois que o Theo sumiu, a polícia começa então com os trabalhos, mas apesar de todo o dinheiro da família, isso não é o suficiente. A polícia nunca conseguiu encontrar um vestígio sequer. Nesse livro aqui, a falta de provas dele é ensurdecedor, gente, ensurdecedor. Porque você não tem nada. E o tempo vai passando e as pessoas vão vivendo com aquele sofrimento. Tem uma parte do livro que tem uma personagem que ela sofre muito, lógico que todos sofrem à sua maneira e todos agem também à sua maneira, que é a Clementine, né, a filha mais nova. A gente observa a transformação dela e como ela sofreu com aquilo. Tem uma cena que existe uma fotografia muito antiga, a última fotografia da família unida e feliz antes do acontecimento, que a Clementine, tá todo mundo olhando para a câmera, menos ela. Ela tá olhando pro bebezinho, pro irmãozinho dela, com os olhos brilhantes, com aquela expressão de puro amor pro irmãozinho. Ela é uma personagem que ela sofreu muito. Tem até um trechinho aqui, ó, vou ler para vocês. A reação de Clementine, ao sofrimento tinha sido tão primitiva, tão crua, que mesmo observá-lo se mostrou uma espécie de libertação. Seu retorno à civilização agravou a tragédia e a tornou permanentemente, pois se Cleme tinha perdido a esperança, então não havia realmente nenhuma. Depois do desaparecimento do Theo, a família ficam ali dias e dias com a polícia trabalhando e nada, até que eles perdem as esperanças e eles fecham as portas da mansão, é a mansão Loanet, e eles vão para Londres. Eles deixam tudo aquilo para trás. Eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre a autora e ela fala um pouquinho de como ela escreveu A Casa do Lago, que quando ela nunca tinha ido até a Cornualha e era um sonho da vida dela conhecer. Então, quando ela estava para finalizar o livro, ela foi e conheceu a Cornualha. Então, ela imaginou na cabeça dela ali uma mansão no meio da natureza. E ela queria que fosse num lugar aonde, se possivelmente essa casa fosse abandonada, que a natureza fosse tomar conta dela. E é exatamente isso que acontece. Ela é cercada pela natureza, tem o lago, tem as árvores. E quando essa casa é abandonada, rapidamente a natureza toma conta dela, né? Ela fica abandonada. Então essa família vai para Londres e eles ficam com aquele sentimento profundo de perda. Gente, assim, não existe coisa pior no mundo do que você perder um filho. Mas eu acho que existe uma coisa que é pior ainda que isso.
é quando você tem um filho desaparecido. Quando você não sabe o que aconteceu com ele, como aqui a Leonor ela fala. Ela não sabe se ele está bem, se ele está vivo, com quem ele está, o que ele está fazendo, se ele chora por ela, se ele sente a falta, o cheiro da mãe. E isso é esse não saber o que aconteceu, não ter pistas absolutamente nenhuma, vai matando essa família aos poucos, vai matando essas pessoas aos poucos. Vocês sabem que uma galerinha aqui que já me conhece, que eu assisto muito True Crime. Eu costumo, assim, assistir alguns casos criminais muito antigos, né? Os casos criminais muito antigos, quanto mais antigo ele fica, mais difícil fica. Eu assisti uma vez um caso que se passou 40 anos, e depois de 40 anos eles conseguiram descobrir o que é. Então, assim, é praticamente impossível, mas pode ser que a polícia consiga. Porque as pistas forenses, elas vão desaparecendo, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos em 1933 e vai se passar 70 anos. Então, aqui a gente vai conhecer a Alice. Ela já está com seus 86 anos e ela se tornou uma escritora de romances policiais extraordinária. Ela é uma escritora de best-sellers muito bem sucedida. Ela escreveu mais ou menos uns 50 livros. E a Débora ainda é viva. A Débora está com seus 94 anos. E aquele sentimento nunca abandonou a Alice, né? Ela tinha... Você vê que ela esconde alguma coisa, mas a gente não sabe o que. Então, em 2003, a gente vai conhecer a Sadie, que ela é uma detetive de Londres. E ela está ali numa férias forçadas, ela está afastada da função dela, porque aparentemente ela se envolveu mais do que ela deveria num caso de uma outra criança. E aconteceu uma coisa que não deve acontecer em hipótese alguma com o detetive, quando ele se envolve emocionalmente com o caso. E isso deu problema para ela. Então o superintendente ali da delegacia afastou ela do cargo e ela foi passar essa temporada, acho que foram 30 dias, na casa do avô dela, o Bert, que fica na Cornualha. E ela tem, assim, uns problemas, uns traumas do passado. Fora esse caso que deu errado, ela costuma correr, né? Praticar corrida para ela poder desopilar, para ela poder desestressar. E ela vai correr pela mata ali com os cachorros e ela se depara com a mansão do Zé Devane. Assim que ela avista essa mansão, ela fica maravilhada, encantada, só que ela percebe a aura misteriosa, que aquilo ali esconde alguma coisa muito tensa aconteceu ali. E ela, como uma detetive, ela vai atrás. E ela começa a perguntar pro avô dela de quem que era aquela casa, e ela descobre que pertenceu então à família Edevane. Bom, pessoal, nós temos aqui histórias do passado, histórias do presente, 2 casos, um do Theo que sumiu, o bebezinho, e um caso mal resolvido da detetive. Esses 2 casos não estão por aqui assim jogados, não. Eles estão interligados e a gente vai descobrir isso. Ele é considerado um gótico moderno porque ele tem aqui os elementos do gótico. Ele tem a mansão, ela é uma mansão muito antiga. Ela tem passagens secretas. Ela tem cartas, tem muitas cartas nesse livro, cartas misteriosas, né? A gente fica assim curiosíssimo para saber o conteúdo daquela carta, porque a gente vê a reação da personagem, mas a gente não sabe o que é aquilo. A gente sabe que é fundamental para a trama, mas a gente fica preso naquilo. Então as cartas estão presentes do começo ao fim do livro. Tem a questão de intriga familiar, temos mentiras, temos muitos segredos, tramas familiares, tudo isso faz parte de um gótico. Mas a Kate Morton, ela faz de uma maneira única, muito envolvente. Esse livro, ele tem 457 páginas, mas é um livro grande.
Mas pra mim pareceu que ele tinha muito mais. Não porque ele é cansativo, é porque ele é você fica muito imersivo na história. Ele é muito tenso. É um livro que vai mostrar todo o sofrimento dessa família. A gente também tem aqui uma questão que é muito importante na história, que a família vai passar pela Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver aqui os efeitos dessa guerra, o que ela causou nas pessoas. Por isso, um romance histórico, né? Então a gente vai ver o impacto e a destruição que a guerra causa nas pessoas. Guardem isso, que é muito importante. As irmãs, gente, a Alice, ela é muito interessante. A Eleanor, eu achei ela uma mulher incrível. Todos os personagens aqui, todos são muito interessantes. Vocês vão conhecer profundamente todos eles, o que eles pensavam, quem eles eram, quem eles foram e o que eles se tornaram, né? Tem um trechinho aqui, ó, que fala assim: era inconcebível que qualquer uma das garotas Edvene admitisse a fragilidade, a dor ou o arrependimento. A fortaleza emocional era parte do legado de Eleanor, assim como a escrita de cartas e o desprezo pela gramática descuidada. A Eleanor é uma mulher incrível, muito interessante, muito forte, mas ela tinha um senso de moralidade muito grande, né? São muitos segredos, são muitas tramas, muitas revelações. E o livro, gente, assim, o meu cérebro, ele deu uma cozinhada. Porque eu acertei um palpite, mas eu não acertei o outro. Eu cheguei assim, cheguei perto, mas eu não acertei. Eu fui surpreendida. Gente, e faz todo o sentido, né? Não é um livro tipo Agatha Christie, que você fica viajando na maionese e no final tem um desfecho. Não, ao longo da história você vai desconfiando ali uma coisinha ali no começo, aí você vai desconfiando ali no meio, vai chegando no final, você vai juntando as peças, aí no final a revelação. É um livro assim muito imersivo. E como é um livro de sofrimento, não é um sofrimento que faz mal ao leitor. Porque tem livro que você lê e você fica péssimo, né? Não, eu pelo menos, é um sofrimento de empatia, é um sentimento de empatia que você tem pela família. É como se realmente você conhecesse aqueles personagens. Só que isso também é justamente o que a autora quer. Que você conheça profundamente cada um deles. Gente, eu falo pra vocês, é um livro, ele tem muita informação o tempo todo. Você acha que é uma coisa e não é. Então, assim, é muita coisa acontecendo, é muita informação da vida dessas pessoas. E você vai traçando ali, não, eu acho que aconteceu isso, não, isso daqui eu acho que é importante. Vai dando uma fritada no cérebro, né? Ele faz muitas referências ao Charles Dickens. Eu tenho o livro aqui, eu ainda não li, eu preciso ler esse livro. Eu encontrei aqui pelo menos 4 referências a Charles Dickens e 2 referências de Agatha Christie. E é um livro, gente, assim, incrível. A autora Kate Morton, ela trabalha muito essa questão de sofrimento nos livros dela. E com essa coisa de épocas, né, e vai e volta, só que assim, é muito bem estruturado, não confunde, não é bagunçado e tudo se encaixa perfeitamente bem. Gente, quem que não lê romances policiais que tem assim, enche linguiça em algumas passagens, você olha assim, nossa, mas precisa disso? Aqui nada é por acaso, nada é enchimento de linguiça, nada. Tudo aqui faz parte. Então, não pule, não desista do livro. Ele pode ser que dê umas travadinhas no começo, depois ele vai, quando você se acostuma.
Não pule, preste bem atenção, porque tudo que está escrito aqui é importante, tá bom? E podem ficar tranquilos, porque nada que eu falei vai atrapalhar a experiência de vocês ou vai dar spoiler, tá, gente? Vivenciem esse livro, deem uma chance para ele, ele tá com diversas marcações. É um livro inesquecível. No final do livro, até antes mesmo, eu chorei porque assim, não chorei de tristeza. Eu não chorei de tristeza, mas eu não vou falar pra você o sentimento que eu tive, vocês vão ter que ler. É um baita livro. E como eu tava falando pra vocês que eu acabei esquecendo de falar, da Kate Morton, eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei que assim, ela tem um profundo conhecimento de escrita, né? Ela estudou muito, ela tem conhecimento para isso. E aliado ao dom, você encontra um livro como esse. Eu acho que esse livro aqui é uma joia e eu indico para todos os tipos de leitores. É um excelente presente, por exemplo. Sabe quando você quer ler algo mágico e inesquecível? Um livro mágico que vai ficar ali na sua memória? A Casa do Lago, da Kate Morton. Eu acho muito difícil vocês não gostarem. Gente, espero que vocês tenham captado a essência do livro e o que eu senti, tá? Podem ficar tranquilos que não tem nenhum spoiler. E fica então uma super indicação desse livro. E agora eu preciso ler mais livros dessa autora, né? Se vocês leram alguns livros dela, me conta aqui embaixo qual vocês recomendam que eu leia agora. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.